vou chamar essa aula de aula coringa. Sim, sabe aquela carta que pode te valer em várias situações do jogo? Pois é essa aula aqui. Continuo dentro de ditadura civil-militar. Sei que propus uma divisão de estudo, para você. A primeira metade da ditadura, de 64 a 74, então os primeiros 10 anos, o período da montagem da ditadura. A segunda metade, de 74 a 85, que seria o processo de desmontagem da ditadura. E uma terceira parte, uma terceira videoaula, falando sobre a economia, os aspectos econômicos do chamado milagre econômico, Por que deu certo a economia? Mas eu estou aqui propondo então essa aula coringa, esse tema coringa, o tema cultura e resistência na ditadura civil-militar. E eu já te explico por quê. Primeiro motivo, ditadura civil-militar no Brasil acontece na agitada, na famosa década de 60, mundialmente uma década cheia, Se você conversar com seu pai, seu avô, alguém mais velho na sua família, certamente alguém vai se lembrar dos anos 60 com saudade. Eu quase que posso te garantir isso. A juventude, vivida nos anos 60 e 70, deixou marcas, deixou saudade. Então, hoje, os nossos idosos, os nossos velhinhos que viveram a juventude nessa época, têm algo bom para lembrar. E aí você tem que saber, o que está rolando no Brasil? O que faz esse povo sentir saudade, Do que eles estão falando? Música, dança, novela dessa época. Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse cenário cultural por conta disso. Muita saudade de uma época recheada de novidade, famosa no mundo inteiro, então vale a pena. E o segundo motivo, para você que está aqui nessa videoaula se preparando para um Enem ou para um vestibular da vida, é muito comum uma questão trazer o período da ditadura civil-militar no Brasil através do contexto cultural. A música foi usada como arma contra a ditadura e certamente você deve conhecer um ou outro artista que faz parte desse cenário musical contrário à ditadura, que usou as suas composições para criticar o governo da ditadura, Então, pensando no vestibular, eu te garanto que no Enem isso pode acontecer. Já vi questões do Enem trazendo a cultura nos tempos da ditadura, a música como arma ou de protesto, veja só, de resistência ou mesmo de exaltação. Você sabe que em outros momentos da história do Brasil e do mundo, os aspectos culturais, os bens culturais foram usados politicamente. Eu sou viciada em citar Getúlio Vargas. O próprio Vargas fez isso. Ele usou o samba, para se exaltar, para falar bem do seu governo, para construir um nacionalismo que fazia parte do projeto político dele. A ditadura vai fazer coisas semelhantes. Ela quis usar a Copa do Mundo, por exemplo, para falar bem de si, para se projetar em cima do resultado da Copa de 1970, a ditadura também vai querer se projetar em cima das musiquinhas que falavam que estava tudo bem com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a música também vai ser usada como uma arma, como uma estratégia de conscientizar a população de que não está legal não e para criticar mesmo essa ditadura. Então, por conta desses dois motivos, estamos nós aqui nessa aula bônus, nessa aula extra ou nessa aula coringa, do jeito que você quiser chamar. Vamos lá? Vamos nos situar primeiro, então, como é o cenário do Brasil nos anos 1960 a 1970, na década de 60, década de 70.
Se a gente passar para a década de 80, a coisa muda. Então, deixa eu já te adiantar. Economicamente, 60, 70 é um período em que a economia está crescendo. O desenvolvimentismo, que está desde Getúlio Vargas, que foi continuado pelo JK, por exemplo, está em marcha na década de 60, 70. A ditadura não vai tirar o pé do acelerador. Quando eu passo para a década de 80, se você já ouviu a década perdida, já ouviu essa expressão? Ela se refere à década de 80, então a economia já não está legal. Então, primeiro ponto, economicamente, a década de 60, 70, com um ou outro contratempo, com uma inflação alta, mas o desenvolvimentismo está continuando. Eu tenho, além disso, um Brasil que está sendo urbanizado na década de 60, 70. Lembre-se do nosso último governante antes da ditadura. É João Goulart, que está pensando em reformas de base, que está continuando esse desenvolvimentismo, ele está na vibe do JK, nesse desenvolvimentismo, mas trazendo uma pitada de nacionalismo que ele traz do Vargas, né? E o JK, que tinha começado com essa história, quando ele investe em pavimentação, né, em rodovias, quando ele está investindo em transportes, em indústrias automobilísticas, perceba que o foco são as cidades. E se você tem uma base boa de geografia, você sabe que essa é a década de muito êxodo rural, de muita gente saindo do campo. O próprio João Goulart, quando ele leva as leis trabalhistas do homem da cidade, do trabalhador urbano, quando ele estende esses direitos para o homem do campo, ele acaba provocando esse desemprego em massa, e esse homem do campo que foi despedido pelo seu patrão vem para a cidade. O próprio JK traz muito, não é que ele traz, né? Ele atrai muitos nordestinos para construir Brasília, para urbanizar o Planalto Central. Então esse é um contexto em que o Brasil está sendo urbanizado. O cenário urbano está sendo alvo de investimentos e de crescimento. A classe média e a classe alta estão usufruindo do desenvolvimentismo. Basta você se lembrar, tudo que o JK investiu, tudo que o JK fez crescer no Brasil, quem usufruiu? Quem compraria os carros dessa indústria automobilística? Quem usufruiria da rede rodoviária que o JK fez? Classe média e classe alta. A indústria de bens duráveis como eletrodomésticos, o pobre terá acesso? A classe baixa terá acesso? Não. Então eu tenho uma classe média e uma classe alta em ascensão, crescendo desde a década de 50, governo JK, chegando aqui aos anos 60 e 70. Esse terceiro tópico do meu slide é o foco da nossa conversa aqui. Eu já tenho na década de 60, 70, um consumo aumentado de cultura ou de bens culturais. O que eu estou chamando de bens culturais? Uma música é um bem cultural. Um filme é um bem cultural, uma peça de teatro é um bem cultural, e eu já tenho isso no Brasil. Veja bem, o rádio já existe desde a década de 30. O próprio Getúlio Vargas usou o rádio como um meio de comunicação eficiente. Ele mesmo se pronunciou várias vezes através das ondas de rádio. Na década de 60, 70, está havendo uma melhoria dessa tecnologia, de AM para FM, como hoje prevalece FM, né? Mas a televisão já é uma novidade que está sendo espalhada, ainda não está totalmente acessível para as classes baixas, isso ainda vai demorar um pouquinho, algumas décadas para que as classes baixas tivessem acesso, mas a televisão já está em alta, já está fazendo sucesso e é uma grande novidade. É a principal mídia. E o destaque através da televisão é para as telenovelas, já existe novela nessa época.
Então a dona de casa do interior, vivendo a ditadura, às vezes nem tinha muita noção do que realmente estava acontecendo, dos muitos desaparecimentos, das muitas mortes, das torturas, porque ela estava em casa assistindo a sua telenovela. Isso, classe média e alta. Reforço isso aqui, insisto nisso aqui. A classe baixa ainda vai demorar a ter um acesso a esse bem de consumo, a televisão, né? A essa telenovela. Mas eu preciso te contar que isso já está acontecendo no Brasil. O Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, o Brasil deu as caras para o mundo. E é esse Brasil crescidinho, como eu brinco, né, que fez 18 anos e que deu a cara no mundo, pro mundo, cresceu e apareceu, é esse Brasil que vai viver a ditadura. Então, como fica a cultura, esse cenário cultural? Como fica diante desse regime de exceção, diante da ditadura civil-militar? Nós temos nesse cenário, então, TV, a música, que não é uma novidade, claro. O rádio já existe, música também há bem mais tempo. O rádio está ali, a imprensa continua, também não é de agora. A imprensa demorou a chegar no Brasil, mas quando Dom João VI veio morar aqui, finalmente nós passamos a ter imprensa. Tem imprensa, então, na década de 60, 70. Tem teatro, os centros populares de cultura ligados à União Nacional dos Estudantes vão promover peças de teatro ao ar livre, numa praça pública, no meio de uma fábrica, no sentido de conscientizar essa população, de ensinar política, de promover debates, usando o teatro. Veja que arma mais pedagógica, mais democrática. Não se precisa saber ler para assistir uma peça, né? Então, tá tendo muita novidade cultural, muito bem cultural para ser consumido. Mas em meio a esse cenário cultural, com essas novidades, com esses bens culturais, também estão acontecendo guerrilhas, lutas armadas contra a ditadura. Isso mesmo, galera. Tem gente que vai pegar a música e usá-la como uma arma contra a ditadura. Tem gente que vai pegar em arma mesmo, que vai acreditar que a forma mais legítima, ou às vezes a única forma de derrubar essa ditadura é pegando em arma. Então veja bem, eu tenho esse cenário cultural borbulhando, mas eu tenho ao mesmo tempo luta armada, guerrilhas urbanas e até rurais acontecendo também, no meio dessa ditadura civil-militar. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui, eu não vou falar sobre teatro, dá uma discussão legal, tem muita pesquisa sobre teatro, tem muita pesquisa que vai estudar a relação da ditadura com a imprensa, os jornais que eram censurados, o tipo de texto que podia, que não podia, enfim. Eu não vou me deter nisso aqui tudo, senão a gente ficaria numa videoaula de 2, 3 horas, né? Eu vou me concentrar nesses 2 tópicos aqui. Nós vamos conversar sobre música e sobre luta armada. E quando eu vou falar sobre música, nos 2 sentidos que eu já falei no início dessa videoaula, a música como uma novidade naquele tempo, os artistas que os seus pais, que os seus avós sentem saudade e que você às vezes nem conhece as músicas desses caras, essas músicas dessa época, essas bandas, esses artistas dessa época, mas a música também como resistência à ditadura, como arma de contestação e de crítica à ditadura. E esse outro tipo de resistência, que é a luta armada, ok? Vamos ficar então nesses 2 tópicos apenas. Quando a gente fala do cenário musical da década de 60, 70, nós não podemos deixar de citar pelo menos esses 3 tipos. A Jovem Guarda, o tropicalismo e a música de protesto. Eu acho que você já até se situou. Você já deve ter escutado falar alguma coisa sobre essa tal de Jovem Guarda. É disso aqui que seus pais, que seus avós têm saudade.
O tropicalismo também deixou saudade em alguns. E a música de protesto, conforme você pode ver pelo próprio nome, é a que realmente protestou contra a ditadura. Mas será que esses outros dois não? Poxa vida, Jeane, a ditadura matando, torturando e essa galera lá dançando, não querendo saber de nada. Será que é isso mesmo? Vem cá comigo, vamos começar com a famosa Jovem Guarda. E todos esses artistas aí, alguns já falecidos, outros ainda vivos, reconhecem esse mocinho aqui, que hoje não é mais um mocinho, mas está vivo e ativo, e pelo menos uma vez no ano você vê ele, em dezembro, senhor Roberto Carlos, a Vanderlei aqui, o Roberto Carlos de novo, aqui o Roberto Carlos. E o que era a Jovem Guarda? É uma banda, Jeane? O que é isso? Não. Jovem Guarda era o nome desse programa de televisão. Lembra que eu já te falei que a televisão já existia e a televisão era uma novidade? Então, isso aqui nada mais é que um programa de televisão. Programa que tem auditório, né? Lá na gravação do programa tem uma galera lá e que era transmitido pela televisão. E nesse programa, muitos artistas se apresentavam com música, com um visualzinho diferente, que fazia eles ficarem famosinhos na modinha. Aqui outras fotinhas deles mais perto, né? Talvez você está se lembrando de alguém aqui, ó, com essa fisionomia. Te lembra alguém? Talvez um Elvis Presley da vida? Talvez os Beatles com esse cabelinho de lado desse senhor? E essa sainha curta de bolinha, de poá? A moda dessa época era o poazinho. Pois é. E o jeito de falar dessa galera? Muitas dessas gírias, coisa de meninada, coisa de adolescente, coisa de juventude, coisa que jovem gosta. E isso explica um pouco do sucesso desse programa de TV chamado Jovem Guarda, mas que acabou, esse termo acabou sendo ampliado para denominar um estilo musical, né? Quando a gente fala Jovem Guarda hoje, seus pais, seus avós falam Jovem Guarda, talvez não necessariamente eles estão se referindo ao programa, mas sim a esse conjunto de músicas, ou mais que isso, galera, a esse comportamento. Essa galerinha, essa meninada, essa moçada, com essas roupinhas diferentes, que eram novidade nessa época, nesse contexto, também tinha um jeito de falar, umas gíriazinhas que acabaram pegando. Isso dá identidade, isso atrai, isso conquista, isso cola a juventude, por isso talvez eles tenham ficado tão famosos. Algumas dessas gírias a gente ainda usa, né? Não sei. Se você chama seu amigo de chapa, e aí, meu chapa? Se você chama uma pessoa velha de coroa, essa aqui era muito é uma brasa, é danada, é ótima. Dinheiro, grana, a gente ainda usa, né? O tremendão, como o Erasmo Carlos era chamado, é um dos artistas, né, desse grupo. Ele era chamado de tremendão, que significava rapaz bonito. Garota papo firme, garota de conversa séria. Papo furado, conversa boba. Uma pessoa muito quadrada, é um sujeito conservador. Olha a identidade que se dá para esse grupo. O nome Jovem Guarda, criado em 65, foi inspirado numa frase de Lenin. Que ironia do destino! O líder socialista teria dito que o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha já está ultrapassada. E aí, Jovem Guarda acabou sendo o nome de batismo do programa da TV Record, que bombava na época. A TV Record era a maior nesse contexto. Aqui os nomes: Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Gerry Adriane, Renato e seus Blue Caps, Sérgio Reis, Rony Von, Vanusa, Silvinha, Golden Boys, The Fevers. Observe que eles eram artistas independentes entre si. Roberto Carlos tem uma carreira solo,
Vanderleia tem carreira solo, Erasmo Carlos também, se encontravam no programa chamado Jovem Guarda, sacou? E aí esse programa acabou significando esse comportamento, essa galerinha, essa juventude dessa época. Essa juventude também era chamada, esse grupo, esse contexto, esse clima, essa galera também era chamada de a galera do iê, iê, iê. E por que se chamava assim? Porque iê, iê, iê era a expressão originada na música She Loves You, yeah, yeah, yeah. De quem? Dos Beatles. E quem são os Beatles? Os inglesezinhos, famosinhos, roqueirinhos, topzinhos dessa época, galera. Então, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental para você entender Jovem Guarda. A Jovem Guarda, repara que agora eu já estou usando a Jovem Guarda, tá vendo? Deveria ser o programa Jovem Guarda. Mas a Jovem Guarda, como essa galera, essa juventude, essa geração, achei a melhor palavra, essa geração está trazendo, está representando no Brasil, trazendo para o Brasil, sendo a versão brasileira do que estava ocorrendo no mundo. No mundo, o rock estava bombando, os Beatles estavam bombando. Então, a Jovem Guarda vai viver de versões, por exemplo. A maioria das músicas, ou as músicas que mais estouravam dessa galera, do próprio Roberto Carlos, eram músicas originalmente escritas em inglês, cantadas em inglês, que o Roberto Carlos fazia a sua versão para português e a galera apaixonava. Entende isso? É a versão tupiniquim do que está rolando no mundo. E no mundo, essa juventude roqueira, a guitarra, está bombando. Então veja, quando o Roberto Carlos canta Splish Splash, fez o beijo que eu dei, é uma música originalmente cantada em inglês. Ele pega essa música, ele nem é tão fiel ao que a música em inglês está dizendo, faz a versão, canta e a galera vai à loucura. O que ele está falando? De namorar, né? Juventude, assunto de juventude. O Calhambeque, também uma versão, originalmente em inglês. Ele vai pegar, cantar ela. O interessante é que, se não me engano, essa música do Roberto Carlos é de 1964. E em 64, eu já tenho rodovias, eu já tenho indústrias automobilísticas trazidas pelo JK. Interessante também ele estar cantando isso, né? O Calhambeque é um carro. O Calhambeque, baby, quero buzinar o Calhambeque. Ele está cantando sobre carro, agora que faz sentido falar sobre carro. O próprio JK estava lá deslumbrado, apaixonado no seu Opala. É uma novidade que encanta, né? Tá certo que ela está acessível apenas à classe média e classe alta, mas por que a classe pobre não pode admirar e sonhar em ter um carro, né? É uma novidade, é um desejo de consumo, é um sonho. E aí o Roberto Carlos pega essa música, faz a versão e vai cantar do Calhambeque, que quer buzinar o Calhambeque dele. Então, eles são a favor da ditadura? É isso? Enquanto tem gente sendo raptada, sequestrada, torturada, ele está falando bibi, bibi, bibi do Calhambeque? Ou ele está falando splish, splash? O que é, Jeane? Eles são a favor da ditadura? Vem comigo. Não seja precipitado. Vamos lá. A explosão da Jovem Guarda esteve vinculada à televisão e a um esquema publicitário já premeditado. O movimento introduziu o Brasil no movimento agitado da cultura pop e criou, olha isso, os primeiros ídolos jovens do país, brincalhões e inovadores, em tudo muito distantes dos cantores e cantoras das décadas anteriores, como Francisco Alves, Orlando Silva, Ângela Maria e outros. É o Paulo Sérgio do Carmo que está dizendo isso no seu livro Culturas da Rebeldia. Veja que ele está explicando a explosão da Jovem Guarda. O motivo do sucesso foram os primeiros ídolos jovens do país.
eram diferentes dos antigos cantores, como Ângela Maria. Essa imagem consegue te dar o tom da galera da Jovem Guarda, para você sentir por que eles estão fazendo tanto sucesso, por que eles deixaram saudade no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu tio. Olha o que é moda na década de 40, 50. E olha como vem a Vanderleia na década de 60, 70. Vestidinho lá na canela, ela aparece com mini saia, bota de cano alto, é uma novidade, é uma explosão, é uma rebeldia, galera. Olha o cabelo dessa menina, dessa moça de bem, né? Recatada, do lar cidadã. Olha o cabelo da Vanderleia, que parece mais alvoroçado, tem mais volume, não tá preso como o dessa mulher. Observe que, em alguma medida, existe uma pitada de rebeldia. Ah, Jeane, fala sério. Claro que não. Sim, uma rebeldia cultural no sentido de vestimenta, de comportamento. Há uma contestação do que se espera de uma mulher, de uma moça, sainha compridinha, rodadinha, vem a Vanderleia dizer não, cabelo arrumadinho, presinho, não, vou soltar os meus cabelos, vou deixá-los ao vento. Existe uma pitada de rebeldia? Sim. Pode não ser a rebeldia política que a música de protesto traz, né? A consciência, a profundidade de uma música do Chico Buarque, mas existe um comportamento rebelde, diferente, ousado, que cativa essa juventude. Com relação à política, veja o que o Carlos Fico, que é um estudioso da ditadura lá da UFRJ, diz. O perfil do Roberto Carlos era avaliado como positivo pelo regime. Se os militares conseguissem colar sua imagem à de um grande ídolo popular como ele, que ainda por cima não criticava a ditadura, seria interessante para eles. Mas isso não chega a constituir um apoio ou conivência. Houve ingenuidade política. Palavras do Carlos Fico, muito mais autoridade, muito mais capacitado que eu. Criticou a ditadura, a Jovem Guarda, o Roberto Carlos? Não, veja isso. Não criticava a ditadura. Não se envolveu no debate político. Significa que apoiava a ditadura? Também não. Nem era conivente, o Carlos Fico dizendo. Significa que a vibe da Jovem Guarda era outra. Era trazer o rock para o Brasil, era viver a sua fama. Eles estão ligados no umbiguinho dele, deixa eles curtirem a vida deles lá. Esse é o foco da Jovem Guarda. Mas não se esqueçam, se não fizeram rebeldia política, contestação política, se não criticaram a ditadura, criticaram sim os costumes, o conservadorismo dessa época. Né? Com o seu visual, com o seu estilo de música, com o seu comportamento, com o seu jeito de falar. Nisso sim, eles foram críticos, contestadores, inovadores. Ah, sim, só para fechar a Jovem Guarda, aqui é a confirmação, né, de que a ditadura via a Jovem Guarda e os artistas ligados à Jovem Guarda como bons mocinhos, boas mocinhas, não precisa censurar, não precisa trazer eles de camburão, tá tudo certo. Esse aqui é um documento que está sendo dito aqui que alguns veículos considerados imprensa marrom ou sensacionalistas estariam fazendo campanhas contra alguns artistas amigos e colaboradores da ditadura. O informe difundido para outros órgãos da repressão política sugere que esses sejam blindados, protegidos. Se for falar mal do Roberto Carlos, protege ele, viu? Ele é gente boa, a gente gosta dele. É mais ou menos isso. Agora sim, o tropicalismo ou a tropicália, você reconhece algum desses caras? Reconhece aqui o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, também com seus cabelos grandes ao vento. Gilberto Gil de novo, Caetano Veloso, sem dúvida alguma, os dois grandes representantes do tropicalismo, né? Aqui os Mutantes, Rita Lee,
linda, maravilhosa, com essa franja, tudo de bom aqui, muito mocinha, muito jovenzinha, na sua banda Os Mutantes, junto do Gilberto Gil, também numa apresentação de televisão. Eles não faziam parte da mesma banda, né? Mutantes é uma banda, Gilberto Gil, carreira solo, Caetano Veloso, carreira solo, e eles se apresentavam no Festival de Música Popular Brasileira, também na TV Record. Televisão bombando. O que foi o tropicalismo? O nome Tropicália se refere a uma instalação artística do artista plástico chamado Hélio Oiticica. É de lá que vem o nome Tropicália. E era uma arte ousada que vem pedir por liberdade para uma arte brasileira, uma arte sem amarras, uma arte livre. Nas artes plásticas, veja bem, é uma instalação. Tropicália é o nome de uma instalação. Nessa mesma vibe de uma arte livre, sem amarras políticas, sociais, estrangeiras, o que fosse, nessa mesma vibe de liberdade total para a arte, vem a música com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com os Mutantes, e vem até uma galera do teatro que vai se envolver nessa vibe de tropicália, de tropicalismo. Em 67, no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, foi o boom dessa galera ligada a esse movimento chamado de tropicalismo. Caetano Veloso foi e cantou a sua famosa música Alegria, Alegria. Gilberto Gil também foi e se apresentou com a música Domingo no Parque. É um festival de música televisionado na TV Record e essa juventude foi lá se apresentar. Entre as apresentações, Caetano e Gilberto Gil. O jeito de tocar dessa galera vai lembrar um pouco a pegada da bossa nova que já existia. A bossa nova não é novidade, não é criada na década de 60, 70, ao contrário, lá atrás. JK era chamado do presidente bossa nova. Bossa, jeito, nova, novo. Então seria um jeito novo, um jeito diferente. João Gilberto foi o grande nome da bossa nova. Um violãozinho tocado com uma batida diferente, você faz a melodia, ao mesmo tempo você faz meio que o batuque, o ritmo, e isso seria esse jeito diferente de tocar, de fazer música. Você lembra, você consegue associar, você fica pensando assim, mas parece que eu já ouvi algo assim. É uma pitada de bossa nova na música tropicalista, mas ao mesmo tempo, quando você olha para essa galera, para o visual, para o cabelo do Gilberto Gil, para o cabelo do Caetano, né, para as roupas deles, ou mesmo para as cores das pinturas, das obras artísticas do Hélio Oiticica, você vai dizer, mas espera aí, eles têm uma pitada de Jovem Guarda também? Eles também estão ousando no visual? Será que é uma mistura, então, de bossa nova e Jovem Guarda? Talvez. Talvez seja um terceiro movimento que pega aqui, pega ali e faz uma coisa nova. Aqui seria o Caetano Veloso, né, cantando a sua música Alegria, Alegria. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Pode ser agora, aliás, daqui a pouco não, pode ser agora. E nessa análise do mesmo autor, do mesmo livro, do Paulo Sérgio, você sente a vibe dessa galera. Qual que é a vibe deles, Jeane? Eles são realmente uma mistura de bossa nova com Jovem Guarda? Eles estão ousando na estética, no comportamento, nas cores, no jeito de fazer música? É isso mesmo que eles são? Ouça o que o Paulo Sérgio vai dizer sobre isso. Como em uma sucessão de fotogramas, as palavras de alegria, alegria parecem relacionar-se ao acaso, ou em princípio não haver ligação de sentido. Deixa eu fazer uma pausa. Se você não conhece essa música, vai atrás. Por favor, não fique sem ouvi-la. A primeira sensação é exatamente essa. Que é isso? Que música solta é essa? Que ideias soltas são essas? Esse povo estava drogado, esse povo estava maluco. O que está acontecendo?
Parece que não há ligação de sentido. Parece que foi tudo jogado por acaso. É o próprio Paulo Sérgio que está falando. E se você ouvir essa música, eu acho que você vai ter essa mesma sensação. Para compor a significação, é preciso armar-se de imaginação e supor o contexto histórico da canção. No conjunto, sugere-se um sujeito que, caminhando pelas ruas da grande cidade, saturada de imagens, propaganda, né? Cultura de massa, outdoor, é isso agora, propaganda para todo lado, os olhos sendo bombardeados. Num dia de verão e observando a primeira página de um jornal, parece não se interessar por nada. A construção da canção se alicerça na reunião de fragmentos que sugere a dispersão da realidade urbana. E o eu, que se afirma a cada passagem, eu tomo uma Coca-Cola, eu quero seguir, reorganiza os fragmentos da cidade em função de suas sensações, de seus sentidos, no consolo da canção e nos vãos desejos de consumo. Diante do panorama controlador das esquerdas, Alegria, Alegria era também um protesto na medida em que se rebelava contra a dominação da tendência nacionalista que se pretendia hegemônica no campo da MPB. Além do elemento invasor como o rock, a Coca-Cola era considerada símbolo do imperialismo yankee. E o sujeito que caminha em Alegria, Alegria não parece preocupar-se com isso. Olha que interessante. Ouça a música, insisto. E você vai ver lá Coca-Cola. Tô caminhando no vento, sem lenço, sem documento, parece ser um sujeito despreocupado. Ele tá tendo coragem de falar de Coca-Cola, que era considerado, você viu aqui, um símbolo do imperialismo dos Estados Unidos, e ele tem coragem de falar isso. Sabe o que está acontecendo nesse contexto? A esquerda está querendo dominar até mesmo a cultura, a música. E para essa galera mais radical da esquerda, tem que se fazer música só brasileira, só nacionalista mesmo. Que história é essa de usar guitarra? Guitarra não é um instrumento brasileiro? Guitarra vem de fora, é a dominação da cultura estrangeira sobre a nossa cultura? Não, temos que usar instrumentos tipicamente do Brasil, temos que valorizar o que é nosso e temos que falar de política sim. A esquerda está querendo ser hegemônica no campo da música popular brasileira. E aí vem a galera do tropicalismo e fala, ei, peraí, por que eu não posso fazer uma arte livre dessas amarras? Por que eu não posso juntar o berimbau que é do Brasil, os africanos trouxeram, o atabaque, beleza. Mas por que eu não posso juntar isso com uma guitarra? Por que eu não posso misturar as coisas? Ah, galera, e aí nessa medida eles são protestantes também. Eles são rebeldes também. Eles são críticos também. Sabe por quê? Porque eles querem poder ter liberdade para juntar o nacional, a batida do atabaque, o berimbau, com a guitarra, com o internacional. Você se lembra do movimento da antropofagia da década de 20, da Semana de Arte Moderna, do modernismo, em que aquela galera falava assim, ei, peraí, vamos deglutir a cultura de fora, mas vamos retornar a uma cultura brasileira. Vamos fazer um uso nosso do que é de fora. Por que não? Por que a gente não pode? O tropicalismo é quase uma continuação do modernismo da década de 20. É uma neo-antropofagia. Fagia é comer, né? Deixa eu comer essa guitarra, mas eu vou fazer uma música brasileira, mesmo usando um instrumento que não é tipicamente brasileiro. Deixa eu comer o internacional para produzir algo nosso. Mas por que eu tenho que ficar amarrado nisso? Por que é proibido para mim? Não, é muito legal. Eu acho, né? Eu acho essa proposta linda desde a década de 20. Então aqui no tropicalismo eu também acho ela massa demais. Críticas à ditadura? Talvez. Senão eles não teriam ido pro exílio.
não eram santos, né? Não eram protegidos. Foram chamados para depor, sim, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Só que eles não têm um compromisso de vida com a crítica política, eles são músicos. A crítica deles, a revolução deles, a rebeldia deles é na música. A bandeira deles é para poder fazer uma música livre, a arte livre. Sim, por muitos vão ser chamados de omissos. Não, mas o Brasil está vivendo uma ditadura. Vocês foram omissos. Talvez sim, talvez não. Talvez assim como a galera da Jovem Guarda, eles estão noutra vibe. A missão de vida dos caras é outra, não é na política. Enfim, eles querem fugir desses binômios, sabe? Dessa bipolaridade. Ou é nacional ou é internacional. Não pode, ou é um ou é outro. Ou é uma arte engajada que vai contra a ditadura, que critica a ditadura, ou então você é uma arte alienada, então você é um maluco. Eles falam, não, por que eu tenho que me enquadrar de um lado ou de outro? Por quê? Essa é a galera do tropicalismo. Já sentiram que eu gosto, né? Por fim, para fechar o tópico sobre música, agora sim, aqui você conhece. Aqui eu já vi o Enem cobrar, né? Trouxeram uma música do Chico Buarque e perguntando qual era o papel dessa música, enfim, no que ela colaborou nesse contexto. No protesto, na resistência, na crítica à ditadura. Aqui o Chico Buarque, jovenzinho, filho de um historiador, então tem de onde tirar, né? Teve uma boa educação, tem de onde tirar toda essa consciência política dele, toda essa bagagem política que ele tem, aprendeu em casa mesmo. O Raul Seixas, que não deixa de ser uma figura que também pertence a esse grupo da música de protesto. E aí essas músicas serão mais descaradamente uma ferramenta política. Aí a letra vai estar se referindo a esse contexto, a essa ditadura, ainda que de forma disfarçada, né? Porque eu não poderia criticar abertamente o presidente, a atitude, o AI-5. Então, diante da censura, a gente trabalha com ambiguidade. Mas é uma ambiguidade que diretamente, indiretamente, né, Jeane? Se referindo ao contexto político da ditadura civil-militar. Muitos artistas foram exilados, outros foram para o autoexílio, eles mesmos saíram, sabiam que poderiam ser pegos na famosa Lei da Segurança Nacional, então eles vão embora mesmo. O próprio Chico Buarque fez isso, mas mesmo no exílio eles continuavam a compor e influenciar a cultura brasileira do lado de cá. E aí você tem exemplos de música de protesto, né? A famosa Apesar de Você, do Chico Buarque. A ambiguidade está sendo trabalhada aqui. Se você ler esse pedaço aqui, por exemplo, ó, quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro, você que inventou a tristeza, agora tem a fineza de desinventar. Essa música foi interpretada a princípio como uma briga de casal, né? Você vai ver, você está me fazendo sofrer, eu vou te cobrar isso com juro. Mas não era uma briga de casal, era uma ambiguidade política. Essa música era para a ditadura, era para o Estado ditatorial. Então, quando o Chico Buarque fala, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Olha aqui embaixo, ele fala de Estado. Onde está o Estado? Aqui, ó. Viu? Você que inventou esse Estado, com letra maiúscula, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Talvez você está pensando assim, Jane, mas poxa vida, tá escancarado que é para ditadura. Hoje, né, galera? Com o seu olhar, eu já estou te falando que é uma música de protesto, aí é mais fácil da gente ver. Naquela época em que todo mundo tinha medo de poder falar o que queria falar, todo mundo guardava, né? Então, a princípio não foi visto, não, isso aqui não é uma crítica. Quem seria o louco de criticar a ditadura para ser morto, torturado? Não. Então, não ficou claro logo de cara.
A princípio achou que era briga de casal, depois falou, não, peraí. Uma galera entendeu, falou, isso aqui é para ditadura. Apesar da ditadura, amanhã vai ser outro dia e vocês vão embora, vocês vão morrer, vocês vão acabar. E a mosca na sopa do Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou aquele cara que não te dá sossego. Não é para falar, mas eu tô aqui falando. Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Esse pedaço é interessante. E não adianta vir me dedetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar. Lembra das siglas da ditadura? DOPS, DOI-CODE, ou mesmo de outros contextos, né? O DIP, sempre tem uma sigla para esses órgãos de repressão, de censura, de controle, de polícia, né? E aqui, a inteligência desse Raul Seixas, esse DDT não é por acaso. Não adianta vir me dedetizar não, que vocês não vão conseguir me exterminar. E agora, segunda metade dessa videoaula, a galera que achou que a melhor maneira de lutar contra a ditadura não era disfarçando uma letra de música, não era fazendo uma revolução na estética, na música, no comportamento, no jeito de falar, não. Era pegando em arma mesmo, através da luta armada. Sim, galera, existiu isso em tempos de ditadura. Você se lembra que o João Goulart não resistiu ao golpe exatamente porque ele tinha medo, né, da guerra civil que poderia ser causada caso ele resistisse. Mas muitos morreram porque eles acreditavam que essa guerra civil tinha que acontecer para essa ditadura acabar de uma vez por todas. Então, sim, teve luta armada. Não dá para falar que foi uma guerra civil porque foram pontos, né? E foram grupos pequenos, agindo inclusive de maneira independente uns dos outros, né? Então não chegou a ser uma guerra civil espalhada no Brasil inteiro, mas muita gente morreu em enfrentamento contra a ditadura. Aqui estão alguns dos grupos guerrilheiros, alguns, existem outros, mas os principais com certeza, os principais focos de combate estão aqui. MR8, ALN, VPR, a famosa guerrilha do Araguaia, Movimento Nacionalista Revolucionário. Pela quantidade deles, eu já começo te falando uma coisa. Essa diversidade de movimentos que acaba enfraquecendo, vamos combinar, logo de cara. Se unissem, se juntassem, né? Se fizessem uma guerra só, se colaborassem uns com os outros, talvez as chances de sucesso seriam aumentadas. Mas por conta de desencontros de ideologia, desencontro de solução, eu acho que a gente tem que fazer assim que a solução é essa. Não, a gente não pensa assim. Tem que fazer assim porque a solução é essa. Não, entende? Essa coisa de pensar diferente acaba rachando o movimento de resistência e, claro, enfraquecendo essa luta armada, favorecendo a repressão por parte da ditadura. A ditadura vai atrás dessa galera, pega essa galera e pronto. Estão trabalhando separadamente uns dos outros, né? E aí, problema. É claro que a maioria dos envolvidos na luta armada vem da esquerda. E quando eu estou falando esquerda mesmo. Comunistas. PCB já estava rachado. Foi criado na década de 20, eu estou na década de 60, já está rachado. Já é PCB e PCdoB. Tá vendo? Diferenças de ideologias por não concordarem com estratégias, com pensamento, ideias, enfim. Aí eles racham. A maioria está, sim, filiado, ligado ao comunismo. Muitos de carteirinha mesmo. Mas não necessariamente, cuidado, não generalize. Não necessariamente só a galera do PCB, do PCdoB que pegou em armas, tá? Esse movimento aqui embaixo, eu acho que é o primeiro que eu vou falar. Exatamente. O Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, é a prova de que não é PCB, PCdoB apenas que vai pegar em armas.
Brizola, amigo do Getúlio Vargas, amigo do João Goulart, que já queria que o amigo dele tivesse resistido ao golpe de 64. Vamos pegar em armas, Brizola. Não deixa fazer isso com você, não. Ele não desistiu dessa ideia e ele acabou se envolvendo com a luta armada dentro do MNR. Promoveu luta armada, perdeu alguns parceiros nessa luta lá na Serra do Caparaó, em Minas Gerais. Por que o foco dessas guerrilhas é na zona rural? A intenção é ir levando as ideias para essa classe mais baixa, conscientizando essa classe que às vezes não está nem tendo notícia do que está acontecendo nas grandes cidades, nos grandes centros, conquistar apoio para chegar em Brasília e derrubar a ditadura. Entende isso? Então, a maioria desses focos de luta armada vai ser na zona rural. Mas eu também tenho guerrilhas urbanas, como é o caso do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Esse já é uma guerrilha urbana, focado lá no Rio de Janeiro, acontecido, né, lá no Rio de Janeiro, do qual participou um cara ainda vivo e ativo na política. Já ouviu falar do senhor Fernando Gabeira? Esse da fotinha, claro que muito jovenzinho, né? Hoje ele já é um senhor, mas muito famoso, muito ativo, politicamente muito conhecido. O senhor Fernando Gabeira foi um dos integrantes do MR8. Estando na cidade, a estratégia é outra. Eu não estou a fim de alcançar camponês para conscientizar o camponês, para o camponês vir para o meu time, a gente pegar em armas e derrubar a ditadura. Aqui eles trabalham com sequestros de pessoas importantes para ganhar uma grana, para conseguir arma, para alimentar a luta armada, sacou? É uma galera que às vezes não tem como alimentar, não tem grana para alimentar todos os guerrilheiros, né? Então eles usam estratégias para em troca conseguir dinheiro, conseguir arma para alimentar esse movimento armado. Esse MR8 conseguiu sequestrar o embaixador norte-americano no Brasil e aí trocou, falou, a gente pegou o cara, tem alguns amigos nossos que estão presos, libera os nossos amigos que a gente libera o embaixador. Eram algumas estratégias dessa guerrilha urbana. Se você se interessa, recomendo vivamente, vai atrás desse filme nacional, galera, vai atrás. O que é isso, companheiro? É bem a luta do MR8, os assaltos a bancos que eles faziam para ganhar dinheiro, para alimentar a luta armada, conforme eu já falei, para comprar arma, né? Assista, tá no YouTube disponível inteiro, corre lá e assiste, vale muito a pena. E inclusive você vai prestigiar o cinema nacional. Além do Gabeira, esse cara aqui é um jornalista, também foi participante do MR8, ex-guerrilheiro do MR8. O Cid Benjamin diz que a luta armada foi sim resistência legítima à ditadura militar. Vamos entender um pouquinho o que ele está falando. Primeiro, pegou em arma, né, gente? Então parece que aí já perde a razão, vamos colocar assim. Bando de vagabundo, bando de delinquente. Ele vai dizer, não, foi uma resistência legítima, em legítima defesa, vamos dizer assim. Segundo, não foi uma coisa, como eu disse, espalhada pelo Brasil inteiro. Foram focos de luta armada, de guerrilha, urbana ou rural, né? Então, isso aí não adiantou nada contra a ditadura. Ele falou, não, peraí. A gente fez a nossa parte, a gente tentou, a gente conseguiu alguma coisa, a gente deu um recado. Foi uma resistência legítima? Sim. Outro grupo guerrilheiro, o VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. Isso aqui trabalhou em duas frentes, guerrilha rural e urbana, no Vale do Ribeira, principalmente ali em São Paulo. E do VPR teria participado o Lamarca, o famoso Carlos Lamarca, um dos mais procurados. Veja a fotinha dele aqui do lado, Carlos Lamarca, vulgo João, profissão ex-capitão, né, do Exército Brasileiro. Então o Lamarca, um desertor, um traidor, era um dos mais procurados, porque é líder, né? Ele está à frente
VPR. Cartazinhos como esse eram muito normais, espalhados, bem procura-se, né? Bem tipo assassino, criminoso mesmo. Se você souber do paradeiro de algum desses homens, telefone, não, ou dirija-se à delegacia mais próxima. O Carlos Lamarca era um dos principais procurados. O Globo reproduz o diário do líder terrorista morto. Veja como ele já era chamado naquele contexto. Ainda hoje, muito dessa memória de terroristas, de vagabundos, de... Eu entendo, né? Peraí. Vamos fazer uma pausa aqui. Mataram. Usaram da violência? Usaram da violência. Se você for ouvir os caras vão dizer, mas não fomos nós que pegamos primeiro em armas. Foi uma reação. Dá um debate, galera. Dá uma polêmica isso, a gente gastaria alguns minutos. Outro muito procurado, e que também encaixa nisso que a gente está falando agora, sobre é um vagabundo, um guerrilheiro, um assassino, ou é um herói, um revolucionário? Senhor Carlos Marighella. Ele fez parte da Aliança Libertadora Nacional Comunismo. Se você se lembrou da ANL, é quase uma continuação, porque são comunistas sim. A galera da ALN é galera comunista. Veja aqui a fotinha que eu coloquei de propósito do Marighella. Partido Comunista do Brasil, é a carteirinha que comprova a filiação dele ao PCdoB, né? PCdoB, PCB ou PCdoB, agora eu fiquei na dúvida, mas enfim, comunista. Trabalhou com guerrilha urbana em São Paulo. Esse grupo era composto por dissidentes. Aqui tá PCB, deve ser PCB. Carlos Marighella, um dos mais famosos. Foi encontrado, foi morto, na verdade, né, num tiroteio através de uma emboscada. Ele teria sido enganado pela polícia a comparecer num determinado local, uma esquina na cidade de São Paulo, se não me engano. Na verdade, era uma emboscada, era a polícia que estava marcando aquele encontro, e aí ali ele foi morto. Marighella é o inimigo público número 1. Marighella morre em tiroteio com a polícia de São Paulo. Aqui, antes de eu ler, deixa eu voltar aqui. Como eu disse, o Marighella é bem a figura que serve como símbolo daquela discussão que eu comecei aqui, que eu vou largar ela solta e você se vira com ela. É um assassino ou é um guerrilheiro que está tentando fazer alguma coisa contra a ditadura? O Marighella pode ser o ícone dessa discussão, por quê? Nesse contexto, obviamente, assim como Lamarca, ele é divulgado, a imagem dele é construída pelo regime ditatorial como um terrorista, como um assassino, né? Alguém que pegou em armas e que foi violento e que matou e que sequestrou, enfim. Hoje, nós temos uma disputa pela memória do Marighella. Eu vou citar, por exemplo, corre atrás disso também que vale a pena, o ator Wagner Moura, que já deu uma entrevista falando sobre a tentativa dele de fazer um filme, contando uma outra versão, construindo uma outra imagem do Marighella e as dificuldades que ele estava tendo em produzir esse tipo de filme. Por quê? Porque se trata de um guerrilheiro, de um assassino, certo? Mas o próprio Marighella, né? Então deixa para lá essa disputa de memória, era isso que eu queria te falar. Existe uma briga pela memória, pela imagem. Ele é o terrorista que a ditadura pintou ou não é bem assim? Ainda hoje isso ainda está rolando, né? Essa disputa pela memória está rolando. Mas agora vem aqui. O próprio Marighella, como um cara intelectual, ele é estudado, esse cara sabe o que está fazendo, ele entende de política. Ele sabendo dessa dúvida, desse debate sobre quem que seria ele, né? Qual a verdadeira identidade dele? Ele é um assassino ou ele é um revolucionário, um herói? Ele mesmo, no seu Manual do Guerrilheiro Urbano, teria discutido isso. Olha que interessante, galera, vamos ler. A acusação de violência ou terrorismo sem demora tem um significado negativo.
ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita, pelo contrário, ele representa o centro da atração. Hoje, ser violento, hoje, lá, 69, ditadura, AI-5, ok? Hoje, ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinquentes. O guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos. Vou te deixar com essa pulga atrás da orelha, vou deixar para você decidir. Como eu disse, essa questão inclusive está aberta, essa disputa pela memória, pela imagem desses guerrilheiros está aberta, né? Mas você está vendo nas próprias palavras do Marighella como ele se vê. Ele está justificando que, peraí, se vocês estão me chamando de violento ou de terrorista, hoje em dia isso é me elogiar. Eu estou me sentindo assim, enobrecido, eu estou me sentindo honrado, porque eu, na verdade, se sou violento é porque eu estou lutando contra essa vergonhosa ditadura. Pode me chamar de terrorista porque eu estou recebendo como elogio. Você percebe que ele está se vendo assim? Fala, ó, eu não sou um delinquente, tem uma diferença radical com um delinquente. Eu luto porque eu tenho uma meta política, eu luto só contra o governo. Enfim, essa aqui seria a autoimagem que ele teria de si, de um guerrilheiro, né? Não era essa a imagem que a ditadura tinha dele. E para finalizar, a famosa guerrilha do Araguaia teria acontecido ali meio às margens do rio Araguaia, né? Do ladinho ali do rio Tocantins também, uma guerrilha rural. PCdoB, comunistas também, que teriam se inspirado na China, galera. Você se lembra da longa marcha empreendida pelo Mao Tse-tung? Muitos quilômetros percorridos pelo Mao Tse-tung, ao mesmo tempo que ele fugia da perseguição, ele atraía adeptos, né, para o Partido Comunista da China, e assim ele conseguiria e conseguiu chegar ao poder. Esse é um exemplo usado pelos guerrilheiros do Araguaia. Também existe o exemplo cubano. Quando na verdade Fidel Castro retorna do seu exílio, já com o Che Guevara, ele não desce diretamente na capital. Olha isso, presta atenção nisso aqui. Ele não vai diretamente para Havana, onde está o presidente, o ditador que ele queria derrubar. Ele desce bem longe, no meio do mato, na Sierra Maestra, e a intenção dele é, enquanto ele caminhar rumo à capital para derrubar o governo, ele vai levar as suas ideias, ganhar adeptos e carregar um exército junto com ele. É mais ou menos essa a ideia da guerrilha do Araguaia. É estar aqui, mas a gente vai descer até chegar em Brasília e nesse caminho a gente vai conversar com camponeses, a gente vai ensinar para eles qual que é a nossa ideia, mostrar para eles qual que é a nossa ideia e caminhar rumo a Brasília. É mais ou menos isso. E perceba que são agentes incumbidos dessa missão, então são poucas pessoas, pensa nisso, são os comunistas mesmo, então um grupo de homens, um grupo de pessoas que estão incumbidas de levar a ideia para conquistar esses homens que moram ali, que têm uma vida difícil e que certamente esse discurso vai ser agradável. Olha, tá tudo errado, esse governo tem que fazer alguma coisa por nós, tem que fazer reforma agrária, né? E assim eles iam ganhando adeptos. Mas é outro que a ditadura reprimiu. Levaram 3 campanhas até que a repressão aconteceu. Finalizo aqui. Espero que tenha valido a pena. E se aparecer uma questão de cultura e resistência no Enem, em algum vestibular ou na vida, você tenha essa base para entender, para fazer essa questão, para se dar bem.